Que Vascão é esse? Se joga isso tudo, estava disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Top. E o Vasco tem time? Tem. Tem que acertar sempre. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Mas o Vasco hoje contra o Inter, que era um jogo complicado. Né? É o time do Inter, treinador que já foi do Vasco, tem aquelas coisas todas. Né? Aí o que acontece? O Inter precisando da vitória desesperadamente e o Vasco também. Embora, né, o Vasco, tecnicamente falando, do meu modo de ver, o time do Vasco é melhor do que o time do Inter. Mas, como é fora de casa, o Inter deveria vir fechado e meter a base de contra-ataque. Né? Bota mais ou menos na frente para receber essa bola de desafogo e um outro para encostar e dar uma segurada, para saber o que o Vasco quer. Nessa altura do campeonato, o Vasco quer o quê? Quer ir para dentro. Ele está diante da torcida dele. E como diria os antigos, porra aqui, ó, desesperado. Que o Vasco está jogando bem? Tá. Aí, de repente, começa a jogar mal. Aí joga 4 partidas boas, está lá no topo, perde 4 partidas sem ninguém entender como. Toma gol com 20 segundos de jogo. Né? Entrou no campo. Ainda não entrou, cruzaram a bola, o cara meteu o gol. Porra! Ou então terminando o jogo, tá todo mundo saindo, satisfeito e tal, o cara cruza uma bola, o outro entra e mete o gol. Não era assim? Que o Vasco... Então tem que prestar atenção, pô. O time do Vasco é bom. Ele tem um bom meio do campo. Esse Barros, Thiago Mendes e o Coutinho. Coutinho voltou a jogar bem, a arrumar, correndo atrás, exigindo, e ele pode fazer isso, tecnicamente falando, que a bola chegue nele para ele trabalhar para os homens de frente. Ele hoje deu um chutão lá no meio do campo, não sei aonde ele arranjou tanto chute forte assim, meteu lá no travessão, quase meteu o gol. E à frente são 3 caras que não acreditam em nada. Isso é bom jogar dessa maneira. Para o Coutinho, principalmente, né? Para o armador, para o cara que pensa. Ter 3 caras desesperados, bons jogadores, desesperados na frente, é o Nuno, o Ryan e o Andrés Gomes. São 3 desesperados que não querem saber, eles vão para dentro. E hoje eles infernizaram a defesa fraca do time do Inter. E outra coisa que eu não entendo, se você é um time vulnerável, para que você vai jogar com 3 defensores? Aí pega 3 malucos, bota lá, correndo que nem um desesperado, e bons jogadores em cima deles, não tem cobertura que chegue. Não tem. Não tem meio do campo que sustente isso. Ah, mas o meio do campo dá uma volta. Não tem como voltar. Você está atacando. Só que eu tenho 3 rápidos aqui. Vem até aqui. Até o meio do campo. Seu meio do campo está na frente. Eu estou contra 3 defensores. Meteu uma bola aqui, um desses dominou e partiu para dentro, acabou tudo. Não tem mais cobertura, não tem nada. Então você com o time a meia bomba, você não pode jogar com 3 zagueiros. Não pode. Ah, mas quando perco a bola, eu recomponho rapidamente. Mentira. Tanto é mentira que não aconteceu a recomposição. E tomava bombada lá atrás e os caras correndo. Tanto é que no primeiro tempo, sabe quando saiu o primeiro gol do Vasco? Vou dizer para você, Andreas, na diagonal, entrou na diagonal e bateu lá de fora e meteu o gol. 2 minutos de jogo. É um dos caras corredores e bons jogadores
lá na frente, pela ponta. Depois, 8 minutos, Paulo Henrique. Paulo Henrique arrancou aqui, meteram a bola, ele arrancou aqui, parou, meteu o Ryan, que estava na meia direita. Entrou, ajeitou, bomba, 2. Cadê os caras para marcar? Esse aqui é o problema, não adianta. Você tá ruim, fecha tudo. Ah, mas dane-se, fecha tudo, deixa um na frente, vou me virar aqui. Se eu dominar a bola e conseguir sair jogando, beleza. Se não, o problema é dele lá na frente, eu quero tirar daqui. Era o que o Vasco fez e fez muito bem. Os 2 laterais apoiando bem, 2 caras na ponta, fortes. Né? É o Andrés e o Nuno e o Ryan pelo meio. Você vê que ninguém gritou. Alguém ouviu aí? Verratti. Tem jogo que você pode usar o Verratti. Como ele entrou no segundo tempo, finalzinho lá, mas não tocou na bola. Porque o time do Vasco já está aprendendo a jogar com cruzamento, com ou sem Verratti, mas a base de rapidez, de toque. E o Verratti não entra nesse tipo de jogo. Você trazer o time, né, e meter na frente, e os caras arrancarem. Teve uma jogada hoje que o Ryan pegou do lado do Paulo Henrique, recebeu do Paulo Henrique, toma. Ele arrancou daqui, ó, do campo do Vasco. Arrancou aqui, e o cara atrás dele, ele arrancou, passou pelo cara, chegou lá na frente, ele entrou na diagonal, bateu, a sorte é que não pegou. Mas a arrancada que ele deu daqui e lá, ninguém segura o cara. Ele corre muito. Como o Andrés Gomes também corre pra caramba. O Nuno né? Nuno Moreira que é mais ou menos, mas é rápido também. Mas esses dois de frente, para segurar uma batalha. E a defesa do Vasco se comportou, eu diria, bem. Mas levou uma dura do treinador com toda a razão. Por quê? O Renan arrumou a bola, olhou, meteu no meio do campo. Só que o cara do Inter que estava no meio do campo. Aí o treinador se estressou lá do lado de fora. Tem que prestar atenção. Mete uma bola, né? Não se mete bola cruzada, né? E nem aqui. Bota lá, ó. Bota lá. Agora aqui, meteu, pum, no meio do campo do cara, pegou aí. Tá a 10 metros da entrada da área. É sufoco. Então, tem que prestar atenção, né? Mas, de uma maneira geral, acabou o primeiro tempo, ainda o Alan cruzou uma bola e o Ricardo Matias, aos 46, meteu o único gol do time do Inter. Também uma bobeira de marcação. Antes disso, o Coutinho, aos 27 minutos, o Coutinho meteu uma bola no travessão. E o Nuno recebeu do Paulo Henrique, tocou no Ryan e o Ryan perdeu o gol. Isso tudo no primeiro tempo. Então, o time do Vasco jogou bem durante todo o jogo, no meu modo de ver. E aí, terminou o primeiro tempo, temporal, aquelas coisas todas, parou tudo, sei lá, com 3 dias de paralisação, ninguém mais queria jogar, entraram os caras para arrumar o campo e a chuva, a drenagem funcionou, né? Tudo dentro dos conformes, mas os caras com o rodo, tirando a água, passou o rodo. Legal. Só que os caras não queriam voltar. O Inter, principalmente. O Vasco queria jogo. E outra coisa, tinha que voltar. Se o campo se deu uma secada boa, né? E os funcionários lá acabaram de arrumar. Deu para o juiz, o árbitro jogou a bola para lá e para cá, com as bandeiras e tal, dava para jogar. Mas os caras não queriam mais. Mas não tem data. Só se fosse jogar amanhã. Vai pro hotel, amanhã, 10 horas volta, 11 horas, meio-dia começa o jogo. Mas o árbitro achou, junto com o delegado,
que deveria, né, o jogo deveria continuar. Então, arruma tudo aí, tá tudo arrumado, tá? Bola correndo, vamos pro jogo. 10 minutos para aquecer. Os caras, quer dizer, o perigo era esse. Muito tempo parado, voltar rapidamente num campo, né, encharcado não, né, pesado, é meio complicado. Mas ainda bem que não aconteceu nada. Mas, e voltou para o jogo. Outro jogo. O Inter, a mesma coisa. O Vasco, totalmente diferente. Foi para dentro. Não quis saber. Exatamente com os 3 caras de frente. O Andrés, aos 3 minutos, o terceiro gol aos 2 minutos, Ryan. Depois o quarto gol, Barros, aos 15. Depois o Nuno, o quinto gol, foi 5, né? Quinto gol, aos 21. Só deu o Vasco, mais nada. O Inter perdeu todos os setores. Perdeu o ataque, perdeu o meio do campo e perdeu a defesa. Porque eles infernizaram. Toque rápido, metida de bola pelas laterais, rompendo pelo meio. O time do Vasco hoje jogou muito bem. Vai ver que tem que aí falar com todo mundo aí para ver se chove todo dia do jogo do Vasco, porque deitou e rolou no time do Inter. O time do Inter não sustentou. E outra coisa, foi mentiroso o placar. Foi mentiroso. De 5 foi mentiroso. Os gols do primeiro tempo, pelo menos 2 gols, bola no travessão, não sei o quê. E no segundo tempo também. No segundo tempo o Vasco teve, beirando ali, mais uns 2 gols, sem favor nenhum. E o Inter teve, no final do jogo, uma cabeçada muito boa. Cruzamento, cabeçada, o Léo Jardim fez uma grande defesa. Primeiro, o cara chutou, ele defendeu, voltou correndo pro gol, meteram a bola pro meio, o cara meteu de cabeça, ele todo desconcertado dentro do gol, mas conseguiu segurar. Um grande goleiro, naturalmente. Então, as substituições, né? Paulinho, é bom, Paulinho entrou no lugar do Raia, aos 38, Paulinho, né? Chão duro, chão encharcado, Paulinho muito bom a volta do Paulinho. Saiu o Nuno, entrou o Puma também. Saiu o Coutinho, entrou o Matheus França. Thiago Mendes, que está bem também, esse bom jogador, Hugo Moura. E o Andrés Gomes saiu, entrou o Verratti. E aqui no time do Inter também, várias substituições, mas não ia substituir mais 30 vezes, não ia dar para aguentar esse Vasco que nós vimos aí. Sem sombra de dúvida, jogou muito o time do Vasco. Terreno bom, arrumado, e depois o terreno encharcado. O Vasco deitou e rolou. Craque do jogo, Ryan. A baranga do jogo, vou botar o Rocher. O último gol do Nuno, ele empurrou a bola para dentro. Sei lá onde é que ele está, a baliza, ele cabeceou aqui, ele deu um tapa na bola, a bola entrou totalmente desgovernado. Mas dizem que ele vinha em recuperação, fratura na mão, problema no músculo e tal, mas de uma maneira ou de outra, ele tomou esse gol, ele ainda empurrou o gol, ajudou o time do Vasco. Valeu, Vascão, continuar assim. Agora, um capítulo à parte é essa torcida do Vasco. É brincadeira. Não, para tudo. É brincadeira essa torcida do Vasco. Ela reclama, ela bota faz, ela joga foguete, ela arrebenta tudo, mas ela está no estádio. Essa tempestade que deu, foi um aguaceiro. Ficou todo mundo lá. Ninguém saiu. Saíram 2 ou 3. Mas a galera ficou lá. Parou a chuva, a galera continuou a gritar e apoiar, e tá lá. Mesmo na fase ruim, eles encheram o estádio. Então, parabéns a essa galera do Vascão. Arbitragem, para que você foi lembrar?
arbitragem. É 0! Valeu, galera.